Paz, shalom, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fazendo a leitura aqui de uma das praças. Graças a Deus que tem essa árvore aqui à sombra, porque tá um calor, gente, um calor. Mas vamos fazer logo, porque cada vez vai esquentando mais. Nem olhei a hora, mas... Deixa eu ver aqui. Se dá pra ver a hora aqui. Ai, não vi não. Vamos fazer a leitura de... Deve ser mais ou menos 1h da tarde, não sei. Vamos fazer a leitura da... Hoje é o último capítulo da primeira carta do apóstolo João. Hoje é o capítulo 5, o último capítulo dessa carta. É a maior que tem, as outras é menores. Eu não sei por que eles fizeram. Acho que provavelmente eles acharam 3 pergaminhos, né? Porque poderia ter colocado tudo em uma carta só, mas provavelmente pode ter sido mandado para a igreja diferente, enfim. Que eles escreviam carta quando eles mandavam para de uma igreja. Eles estavam num lugar e mandavam para outro lugar. Ok? Apóstolo João, o apóstolo do amor, aquele que morreu de velhice, mas passou por tudo quanto é tipo de provação que você possa imaginar. Foi Deus que quis que fosse assim a vida dele. E amém, glória a Deus. Cada um tem a sua vida com Deus. Não se compare com ninguém. Não acha que você tem que ser igual a ninguém. Você é você e Deus. Com a ajuda do Santo Espírito que vai nos orientar. Então vamos lá. Começar a leitura. Que o Senhor nos abençoe na leitura e nos ajude a entender. Todo que crê que Jesus é o Cristo, todo que crê que Jesus é o Cristo para nós, né? De outras línguas. Mas aqui é o Messias de Nazaré. Na realidade é o Messias de Israel, né? É de Nazaré porque ele foi criado ali. Mas é o Messias de Israel. Aquele que os profetas pregaram e que até hoje muitos esperam, mas vai ser enganado pelo falso Cristo, pelo falso Messias, Machia. Ele não vai vir com o nome de Cristo. Ai, anticristo. Gente, ele vai vir com o nome de Machia, não é? Ele não vai vir com o nome de Cristo. Vai ter cristãos que vai se unir a ele. Mas o falso Machia, cristão entre aspas, viu, gente? Cristão entre aspas. Deus nos livre, em nome de Jesus. O falso Machia, o anticristo, como os crentes falam, ele não vai vir com o nome de anticristo, ele vai vir com o nome de Machia. Ok? Yeshua. Pode ser, acho que ele não vai usar esse nome de Yeshua também não sei, acho que não. Porque o nome de Yeshua foi dado para Jesus, o Nazareno. Mas ele vai vir como Machia. Machia ele vai carregar no nome. Então cuidado com Machia de Israel, que o povo está esperando. Se esse povo não está esperando aquele que já veio, morreu, ressuscitou e volta, se não é esse que está esperando, vai vir um falso, muitos vão acreditar. Infelizmente, falsos cristãos vai acreditar também. Que Deus nos livre, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, desse falso Machia. Deus nos livre, misericórdia, Jesus. Cada dia mais nós temos que nos apegar mais com o Evangelho de Cristo, sabia? O engano está por toda parte, gente. Até no meio dos cristãos. Se você não se apegar com o Evangelho de Cristo, se você não se apegar com as escritas que os apóstolos deixaram, você vai acreditar na mentira. Porque quando a gente se apega com o Evangelho, se apega com as cartas, e vem alguém e fala outra coisa para nós, fala, não, mas eu acredito no que está escrito. Ok? Mais do que nunca, nós precisamos acreditar no que está escrito na Bíblia.
Não é nas doutrinas que os homens inventaram. Tem gente que diz sola a escritura, mas escreveu milhares de livros com um monte de doutrinas tenebrosas. Não. Só a escritura é só o que está escrito aqui, ó, no Evangelho, nas cartas apostólicas. Você quer saber o que é só a escritura? Vai direto na leitura do Evangelho escrito apostólico. Isso é só a escritura. Ah, fulano escreveu um livro, a doutrina foi outra. Ok, isso aí foi a visão dele. Se é para ser só a escritura, então vamos só para a escritura. Não é segundo a interpretação do homem de 1500 e nem daqueles que vieram depois dele. Não, aquela é a interpretação dele. Se ele errou, vai para o inferno, você quer ir junto? Deus no livre e guarde. Então vamos ficar para a Bíblia, com Evangelho, com as cartas dos apóstolos. Não vamos também querer viver isolado, se achando melhor que os outros, fazendo um Deus para nós, dizendo que não precisa de igreja. Isso aí também não é bíblico. Por quê? Porque o Senhor Jesus deixou uma igreja, sim. E tinha apóstolos, que eram os líderes, que iniciou e depois Deus... O Senhor Jesus sempre levantou líder, até hoje ele está levantando. Mas tem aquelas pessoas que vêm com aquelas histórias. Ai, Jesus não criou religião. Aí ela já começa a criar uma outra religião. Toda pessoa que fala isso, ela começa a criar outra religião. E elas viram o próprio Deus delas. Vem conosco, Jesus, livrai-nos da mentira, do engano. Hoje mesmo terminei de ver lá, passando no YouTube, vi lá uma moça. Ai, porque eu saí do sistema, porque Jesus não deixou religião. A gente, quando começa com esses papinhos aí, você já toma cuidado, que aquela pessoa ela já está criando uma nova religião, daqui a pouco está abrindo uma nova igreja, com outro nome, e não usa o nome de igreja, mas outras coisas, e ela faz um outro Deus também. Cuidado. Cuidado, cuidado. Vamos para a leitura, vamos ver o que o Senhor vai falar conosco aqui através do capítulo 5 de João. Que eu já comecei a ler e parei, né? Parei. Todo que crê que Jesus é o Cristo, é o Messias de Israel, ok? Nasceu de Deus, de Adonai, de Hashem, de Elohim, de todos os nomes que você escuta falar por aí. Nasceu de Deus. E todo que ama aquele que o gerou, ama também aquele que dele foi gerado. Ok? Eu fiz uns mini vídeos aí no WhatsApp falando do amor a Cristo e a Deus. E eu descobri, tá lá na internet para quem quiser. Só vir lá o canal do professor, historiador de igreja, Luca Lancaster. Aquele homem de 1500, você sabe por que ele saiu da igreja e abriu outra? Porque ele tinha medo de Deus, ele tinha medo de Jesus, e aí ele teve que inventar uma doutrina para tentar criar um outro Deus, né? Porque se ele tinha medo do Deus da Bíblia, se ele tinha medo do Jesus da Bíblia, então ele criou um outro Deus. E ele criou um Deus que, tipo, você já está salvo, não precisa fazer mais nada, pode viver à vontade, de qualquer jeito, morre para o céu. Que isso não existe. Do verdadeiro Deus, que é o da Bíblia, ele tinha medo, ele tinha pavor. Do Jesus crucificado, ele tinha medo, tinha pavor. Mas aí, de repente, ele faz umas interpretações assim estranhas da Bíblia e diz que agora está justificado. Em nenhum momento você vê que ele se retirou para algum lugar para ficar um período em oração, igual os monges faziam. Não só os monges, os judeus já faziam isso, lá os essênios faziam isso. João Batista estava no deserto. Então, existe uma diferença muito grande de quem se retirou para ir ter santidade, receber uma missão de Deus, do que
Uma pessoa que do nada inventa um negócio assim estranho. Presta atenção. Tem profetas do Senhor? Tem. Deus está levantando pessoa? Tá. Mas são pessoas que vivem ali um período de busca e de santidade. Afasta-se do mundo. Ok? E até com isso nós vamos tomar cuidado. Imagina com aqueles que foi assim na loucura fazendo as coisas e arrumou outros que também estavam na loucura para dar apoio. É isso que eu vejo. Vem conosco, Jesus, socorro, socorro, socorro. Então, gente, precisa ter amor. Olha aqui, ó. Todo que ama aquele que o gerou, que é Deus, ama também aquele que dele foi gerado. Ok? A história do homem lá que eu tô falando, ele não amava nem o que gerou e nem o que foi gerado, porque ele tinha medo, ele tinha pavor, ele tinha terror. Vamos lá. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Aqui, ó. Guardar mandamento. Não é, estou justificado, não preciso fazer mais nada, não. Os mandamentos é completo, não é um só. Aqueles que só sabem quando é na igreja católica, só sabem falar do não terás outros deuses diante de ti. Mas a pessoa está na prostituição, na fornicação, rouba, mente, inveja as coisas que é dos outros, mas fica tirando pedra na igreja católica. Gente, eu não aguento ver isso. E pior que tem gente que segue esses caras de internet. Pior que tem gente que segue esses supostos pastores. Quando vem falar muito mal da igreja católica, da missa, da cruz, é herança de ano 1500, gente. Sai disso. É fria. É fria. Sai disso. Vem conosco, Jesus, nos livre do engano em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos seus mandamentos. Eis o amor de Deus, que guardemos seus mandamentos, e seus mandamentos não são penosos. Inclusive o mandamento de honrar pai e mãe, né? Muito sério na Bíblia. E eu fiquei sabendo que o pai do homem de 1500 falou para ele, não vá para o convento, não vá, porque o pai conhece filho, né? Pai conhece filho. E ele ignorou as palavras do pai dele, ignorou. O velho não sabe de nada, né? Aquela história, hoje o jovem não fala isso, os filhos não dizem assim, a velha não sabe nada, e ele sabe. Se o velho aqui é velho, não sabe nada, imagina os novos. Livrai-nos, Senhor. Aí foi, teimou, aí saiu de lá, falando mal de todo mundo, levou uma excomunhão, que o que ligar na terra, ligado no céu. Você sabia disso? Todo mundo usa esse versículo, mas não lembra que quem é excomungado está ligado na terra aqui. Por muitas pessoas. Foi ligado na terra. Sabe o que é excomunhão? É não fazer mais parte do corpo de Cristo. É isso que é excomunhão. Jesus, vem conosco. Cubra-nos com teu sangue. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E livrai-nos do engano. Vamos lá. Porque todo que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Ok? Filho de Deus, de Elohim, de Hashem, filho da mesma substância, como fala lá no credo niceno. Deus de Deus, luz de luz, substancial Pai. Esse é Jesus, Filho de Deus, ok?
Ele, o Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E quando, olha que coisa mais linda, quando se encaixa aqui, e quando o soldado bate a espada no peito de Cristo, sai o quê? Água e sangue. Aquela água e aquele sangue foi para gerar a igreja. Nós saímos do corpo de Cristo. Lembra que a mulher foi feita a costela do homem, mas isso é maravilhoso e Deus vai ajudando a gente a entender. Obrigado, Jesus. Lembra que a mulher foi tirada das costelas do homem, a igreja foi tirada das costelas de Cristo. Eles furaram, saiu água e sangue. E aqui João está confirmando isso. João viu, estava ali com os olhos dele na frente vendo aquela cena. Olha o que João fala. Eu não vejo pastor pregar isso. Mas você vai ligando um conhecimento que você teve com outro conhecimento que você teve. Aí você vai ler a Bíblia. Você fala, olha... Ele, o Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue, e não só pela água, mas pela água e pelo sangue. Ok? Ele pegou o sangue de Maria, gente. O sangue é de Maria. O sangue de Cristo é de Maria. O sangue de Maria se tornou divino. Ai, minha irmã, você está falando... O sangue de Cristo é o sangue que veio de Maria. Cristo é divino. O sangue de Maria se tornou divino em Cristo. Se tornou divino em Cristo. Você já parou para pensar isso? Não, você não parou, porque não te ensina essas coisas. Só te ensina a denegrir Maria, igual as pessoas vêm falar. Ai, Jesus não chamava Maria de mãe. Como se a pessoa tivesse morado 33 anos com Jesus. Ô, povinho pobre de pensamento. Que pobreza. Morou com... Desde que de Jesus de um ano não, desde que nasceu. Desde que estava na barriga, você morou com eles? Para de ir atrás desses pastores que odeiam Maria. Sabe quem odeia Maria? O diabo. O diabo odeia Maria, porque ela gerou o Filho de Deus. E esses pastores que tentam denegrir mais de Maria, eles estão fazendo o papel do diabo. É sério. Aquilo que você pensa que é do diabo não é. Mas aquilo que você acha que é do bem é do mal. Que é esses pastores que ficam querendo atacar Maria. Eles estão sendo usados pelo mal. Ai, porque tem lugar nenhum que Maria... Jesus chama Maria de mãe. Ah, e você morou com eles 33 anos? Morou. A vida dele está toda escrita na Bíblia de 33 anos. Tem algumas passagens, pouquíssimas, que está escrito, gente. Como é que vocês vão deduzir a vida de 33 anos em um ou dois versículos bíblicos? O que ficou escrito na Bíblia é para a gente entender que Jesus de Nazaré morreu para nos salvar. Essa é a mensagem principal. Que quem querer nele é salvo e vai fazer parte do reino de Deus. Essa é a mensagem principal. Não é para ninguém ficar aí querendo atacar Maria. Porque... Ai, gente, se liberta, gente. Ai, tem umas perguntas que as pessoas vêm fazer para mim que a gente tenta responder com educação para mim não ser mais grossa que eu já sou. Vamos lá. Ele, o Jesus Cristo, aquele que veio pela água e pelo sangue, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é quem dá testemunho dele, porque o Espírito é a verdade. São assim três os que dão testemunho. O Espírito, a água e o sangue. Esses três dão o mesmo testemunho. Ok? Espírito, água e sangue. O Espírito é o Espírito Santo de Deus. A água e o sangue foi estar gerando ali na barriga de Maria. Espírito, água e sangue. Ok? Espírito, água e sangue. O que veio de cima foi o Espírito, a água e o sangue estava dentro do ventre de Maria. Você não sabia disso, não? Que Jesus tem Espírito, água e sangue. E a água e sangue veio de Maria. Não sabia, não. Porque você fica seguindo esses pastores que odeiam Maria, porque o inimigo colocou esse ódio no coração deles.
Vamos lá, vem conosco. Jesus. Aceitamos o testemunho dos homens. Ora, maior é o testemunho de Deus, porque se trata do próprio testemunho de Deus, aquele que ele deu seu próprio Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si mesmo o testemunho de Deus. Você quer ter testemunho de Deus? Gente, mas não importa nem se é judeu. Quer ter o testemunho de Deus? Olha o que a Bíblia fala. Gente, a nova aliança, ela ratifica a velha aliança. Sabia disso? A nova aliança ratifica a velha aliança. Você não pode pôr a velha aliança acima da nova. Tudo bem lá, os judeus, eles não creem em Jesus, a gente entende eles. Agora, um gentil querer colocar a velha aliança acima da nova, não entendeu nada, porque a nova aliança ratifica a velha aliança. Aquele que crer no Filho de Deus tem em si o testemunho de Deus. Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu próprio Filho. Não adianta dizer, eu creio em Deus, eu creio no Deus de Israel. Nem sabe o que é Deus de Israel. Você quer saber do Deus de Israel? Vai ler os profetas. Vai ver lá os castigos que Deus estava prometendo através dos profetas. Aí você vai saber quem é o Deus de Israel. Ok? Aquele que não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito de seu Filho. Você quer crer em Deus? Adonai, Hashem, Elohim, o nome que você vai ouvir por aí, que hoje em dia tem muitos. Você precisa crer no Filho dele, Jesus Cristo. Oh, Jesus, vem comigo. E o testemunho é este, que Deus deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Está no Filho, não adianta procurar em outro lugar. A vida eterna está no Filho. Ai, Maria precisou de Jesus para ser salva. É claro, Jesus estava dentro dela. Ela estava com a salvação dentro dela. Ai, feliz de você se você tivesse com a salvação dentro de você, né? Ela carregou a salvação dentro dela. A salvação da humanidade, Maria carregou dentro dela. A salvação da humanidade. Não foi só a dela, não. Foi da humanidade. Ela carregou dentro dela. Isso não é maravilhoso? Maria é a nova arca da aliança? Não é maravilhoso? Nunca te falaram isso? É claro, esse povo odeia Maria. Vamos lá. E o testemunho é este. Deus nos deu a vida eterna e esta vida está em seu Filho. Quem possui o Filho possui a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Não tem, gente. É a Bíblia que está falando. A nova aliança, ela ratifica a velha aliança. Quem não tem o Filho não tem a vida. Por isso, vai vir o engano, o falso Cristo, o falso Machia, o engano. Esse mundo vai cair fogo do céu. A ira de Deus vai cair sobre ele, porque rejeitaram a verdade. E tem crente por aí. Diz que está se preparando para passar pela grande tribulação. Nem sabe o que é a grande tribulação, esse povo. Nem sabe. Nem sabe. Nem sabe o que é. Eles nunca viram o diabo pessoalmente governando o mundo. Eles nunca viram. Não. Está preparando para passar para a grande tribulação. Depois não se ajoelha, pede perdão para Jesus e pede a misericórdia dele para ele te tirar daqui, não. Você não sabe o que é ser governado frente a frente pelo diabo. E é um período onde ele vai mandar. Agora nós oramos, clamamos pelo sangue de Jesus. Somos protegidos. Eu tenho um anjo aqui que está do meu redor cuidando de mim. Ok? Tem anjos aqui que estão cuidando de mim. Normalmente quem prega a palavra de Deus tem 2 anjos em volta. Para honra e glória no nome de Jesus. Então é fácil, gente. Deus seja louvado, aleluia. Então é fácil a gente tá aqui agora com o Espírito Santo e pregando. Agora sem o Espírito Santo nós não somos nada, não. Sem os anjos do Senhor aqui guerreando para nos proteger, nós não somos nada, não, gente. Não se iluda.
Isto vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, vós que credes no nome do Filho de Deus. A confiança que depositamos nele é esta: em tudo quanto lhe pedirmos, se for conforme a sua vontade, ele nos atenderá. Ah, mas eu pedi tanta coisa para Deus, ele não me deu, porque não era conforme a vontade dele. Ele sabia que lá na frente você ia se arrepender com isso. Tantas coisas que as pessoas pedem para Deus, depois quando recebem não dá valor, não cuida bem. Até filho. Pede filhos para Deus, depois quando os filhos começam a dar trabalho, pede marido, pede mulher, pede filho. Aí quando começa a dar trabalho, começa a reclamar. Gente, ser humano é terrível. Só Deus pode entender o ser humano. Misericórdia. Vamos lá. E se sabemos que Ele nos atende em tudo quanto lhe pedimos, sabemos daí que já recebemos o que pedimos. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduzirá à morte, reze, e Deus lhe dará a vida. Isto para aquele que não pecam para a morte. Há pecado que é para a morte. Não digo que se reze por este. Tem o pecado que vai para a morte, que o pastor também não prega isso. Gente, a maioria das pessoas falam, você que fala mal do pastor? Não estou falando mal do pastor, é líderes de igrejas dos homens. Os líderes de igreja dos homens. Dá para você entender assim? Líderes de igreja dos homens, eles não pregam o evangelho como é e eles não pregam os que já podem falar como é. Existe pecado que é para a morte. Aqui fala, e por isso digo que nem reze. E pecado para a morte, gente, não é usar uma calça comprida. Não é cortar um pouco do cabelo. Não é usar uma maquiagem igual algumas igrejas falam que não tem mais salvação. Isso aí você pode mudar, falar com Deus, Senhor, o que eu estou fazendo que não está te agradando? Pecado para a morte é coisa muito mais séria que isso. Mas como nem os pastores sabem explicar, a igreja católica ela sabe o que é pecado para a morte. A igreja católica sabe. Ok? Mas os protestantes não sabem, não. Os protestantes não sabem o que é pecado para a morte. Então, se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, reze, e Deus lhe dará vida. Isto para aqueles que não pecam para a morte. Ok? Para aqueles que não estão pecando para a morte, viu? Há pecado que é para a morte. Não diga que por este reze. Já explicaram para você o que é pecado para a morte? Só tem que eu vi na Igreja Católica essa explicação. Toda iniquidade... Não, eles até tentam explicar, gente, mas eles fazem uma enrolação, eles dão tanta volta, fazem uma enrolação e você acaba sem entender nada. Aí você finge que entendeu para continuar a vida. É assim. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Toda iniquidade é pecado, mas há pecado que não leva à morte. E há pecado que leva à morte. Mas os líderes de igrejas não sabem explicar isso. Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca. Mas o que é gerado de Deus se acautela e o maligno não o toca. Então, o próprio apóstolo João, já falei isso em outro capítulo, o próprio apóstolo João fala, se a gente falar que não tem pecado, a gente é mentiroso. O próprio apóstolo João. E aqui ele fala, quem é nascido de Deus não peca. Mas espera aí, apóstolo, de novo, eu já falei isso em outro versículo. Espera aí, apóstolo, a gente peca ou não peca? Se a gente falar que não tem pecado, é mentiroso. Mas quem é nascido de Deus não peca? Senhor, me ajuda a entender o que João quer dizer aqui. Você pode falar isso para Deus. Eu acredito que quando João estava falando ali, quem disse que não tem pecado é mentiroso, porque ele ia pregar o evangelho para as pessoas e elas falavam que não precisava de Jesus para ser salvo. Tem pessoas que falam assim, não tem pecado não.
Então, você tem que ver o contexto para quem João estava falando, ok? Vão, crê no Senhor Jesus será salvo. Se confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas tem pessoa que ela, não, eu não tenho pecado. E ela rejeita Cristo. Então eu creio que foi aí que João fala, quem diz que não tem pecado é mentiroso. E a verdade não está nele. Vamos lá. Depois ele vai falar, quem nasce de Deus não peca. Ah, como assim? Tem tanto crente pecando. Mas lembra que João mesmo é o que fala que tem um pecado para a morte. Provavelmente aqui quando ele fala não peca, ele está falando do pecado para a morte, veja. Deus nos livre. Vamos lá. Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca, mas o que é gerado de Deus se acautela, se afasta, evita, e o maligno não lhe toca. Porque, gente, quando a pessoa abre as portas, que escamba para o pecado, ela abre a porta e a gente fala assim, ai, fulano deu brecha. Não, gente, deu brecha não, abriu a porta mesmo. Não é brecha. Abriu a porta. Okay? Ai, fica na brecha, irmã, fica na brecha de fulano. Fica na brecha de fulano? Oxi, o fulano quer pecar, e eu vou ficar na brecha de fulano. Eu tenho que ir lá e chegar e falar, fulano, se você continuar assim, você vai pro inferno. Outros métodos estranhos que esse povo fica aí. Aí fica na brecha, fica na brecha. A pessoa ela quer ficar pecando, e você vai ficar na brecha pro diabo te atacar. Tá amarrado, o sangue de Jesus é poder. Eu posso orar pelas pessoas. Quem mais ora pelos meus próprios familiares. Mas eles precisam ter consciência do que ele está fazendo, tá levando eles pro inferno. Aí fica tanta brecha, e a pessoa quer lá ficar pecando, se rindo da tua cara ainda. Livrai-nos, Senhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Sabemos que aquele que nasceu de Deus não peca, mas o que é gerado de Deus se acautela e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo jaz no maligno. Mundo todo. Israel. De Israel a Estados Unidos, a China, ao Japão, a Europa, a União Soviética, a Oceania, a África. Gente, o mundo jaz no maligno, ok? Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro, ok? Para não conhecermos o verdadeiro, Filho de Deus, o verdadeiro, que é Cristo Jesus, ok? E estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho. Olha aí, quem é o verdadeiro? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro. O falso Machia que vai estar em Israel, fazendo um novo templo para muitas pessoas ir visitar e levar mais dinheiro para Israel. O templo dos judeus é Jesus Cristo. O templo dos judeus se chama Jesus Cristo, não só dos judeus, é o templo de Deus. Jesus Cristo é o templo de Deus. Sabia? O templo de Deus é Jesus Cristo. Os judeus precisam ser templo de Jesus Cristo, porque o templo de Deus é Jesus Cristo. Sabemos que aquele que nasceu de Deus não... isso aqui eu já li, vou aqui para baixo. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro. Nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Gente, isso aqui, mais explicado que isso aqui, não tem, gente. Não vá atrás de doutrina de protestante. Não vai, nem renovado, nem tradicional. Pega a Bíblia e lê, gente. Isso aqui é o mais explicado que está aqui, gente. É impossível. As pessoas vão te enrolar por aí, inventando outras coisas. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu o entendimento para conhecermos o verdadeiro e estamos no verdadeiro. Nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E aqui ele não está falando apenas imagem, idolatria. Não, é qualquer ídolo que você tem no coração, inclusive o seu
pastor pode ser o teu ídolo, a tua mulher, o teu namorado, teu filho, teu carro, tua casa, teu emprego. Tudo pode ser o teu ídolo. Okay? Tudo aquilo que você dá mais valor do que dá para Deus é teu ídolo. Você sabia disso? Condenar os outros é fácil, né? Agora, olhar para nós e ver quais são nossos ídolos, aí abafa o caso. Eu não tenho imagem. Ídolo não é imagem. Ídolo é aquilo que você tem dentro do teu coração, que você dá muito valor, que você põe acima de Deus. Isso é o ídolo. E eu vos deixo aqui na paz do Senhor, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, Shalom.